Neemias 4, versículo de número 1 em diante. A semana passada eu estive pregando numa igreja, e o Senhor nos deu uma palavra bem parecida com essa. E eu estava aí falando com Deus se seria mesmo essa palavra, e aí veio o bispo Carlos Augusto, confirmou. Vamos ver o que o Senhor tem de novo para nossas vidas, o que Ele tem já foi falado, mas a palavra dele como se renova a cada dia. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai trabalhar em nossas vidas, em nosso mundo. Capítulo 4, versículo de número 1 em diante. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificamos o muro, Adonias se indignou muito e encarcerou, escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a tua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que se irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua, repetindo. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se Vamos agora voltar, capítulo 3. Aleluia. Versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: E a porta velha repararam na joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Amém? Amém. Deus querido e fiel, eu te peço nessa noite, vem falar comigo, com toda a igreja que aqui está. Fala de forma, Senhor, que o Senhor quer, Senhor, nos tocar, agir nas nossas vidas, transformar, realizar, operar. Faz tua vontade nesse lugar, em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, tudo que é contrário, opositor. Em nome de Jesus, eu cancelo agora tudo aquilo que veio, Senhor, para atrapalhar, Senhor, a tua palavra, tudo que veio para atrapalhar, Senhor, aquilo que será liberado do altar, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço nessa noite que os corações estejam, Senhor, abertos, os corações estejam, Senhor, ó Deus, disponíveis, Pai, para que a vontade do Senhor seja glorificada, o nome do Senhor seja glorificado, a vontade do Senhor seja cumprida. Que o Senhor venha nessa noite, Senhor, nos visitar com poder e com graça, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Podem sentar glorificando o Senhor. Aleluia. Dê uma glória a Deus, igreja. Glória. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Graças a Deus. Amém? Amém. Igreja, na semana passada, o Senhor me levou a um local, onde no momento é uma garagem, mas está se construindo uma igreja. Fiquei muito feliz por ver a igreja do lado sendo construída, porque há muitos anos que eu vou naquele local pregar, e a gente vê que Deus está no negócio, Deus trabalhando, e Deus ali fez um trabalhar da forma dele, e hoje, nessa noite, Ele também tem algo para mim e para você, nesse lugar, através da sua palavra, através do seu poder. Amém? Em nome de Jesus. Por isso, nessa noite, igreja, abra bem seus ouvidos para entender o que Deus fala, não somente aquilo que te serve para o momento, mas todo o texto, todo o contexto que o Senhor fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos falar nessa noite sobre Neemias, sobre aquilo que Deus colocou nas mãos de Neemias, a obra na qual o Senhor
Senhor confiou a Neemias. Alguns já conhecem essa mensagem muito bem, essa palavra, mas nessa noite vamos reforçar aquilo que muitas vezes sai do tempo que a gente não lê, que a gente não relê. Nós vamos observar que Neemias, ele vai receber de Deus uma missão. A palavra do Senhor nos conta que Neemias era quem servia naquele momento ao rei o vinho. Ou seja, ali estava como servo do Senhor. Tem servo de Deus nessa noite nesse lugar? Tem servo do Senhor nessa noite nesse lugar? Tem. Todos nós, sem exceção aqui, somos servos de Deus. Todos. Independente de cargo eclesiástico, todos nós que aqui estamos à disposição, estamos na terra para servir a Deus. A palavra do Senhor nos conta que Neemias, ele um dia vai se apresentar perante o rei Artaxerxes com um semblante triste. Naquele momento ele estava como copeiro do rei. Naquele momento o rei percebe que ele estava triste. Diga triste. Ele estava triste. A palavra do Senhor nos conta que todas as vezes que ele fosse servir o rei, ele vinha com um sorriso no rosto, ele vinha preparado para que o rei recebesse. Primeiro ele provava o vinho, depois ele servia o vinho para o rei. Porém, um dia ele chega perante o rei e o rosto, o semblante dele está caído, o semblante dele está triste. E a palavra do Senhor nos conta que o rei percebe. Só que podia acontecer algo naquele momento, naquela época. Ele não podia servir o rei de qualquer forma, porque o rei poderia se irritar e mandar matar. Mas o rei olha para Neemias, percebe o que está acontecendo com Neemias e pergunta para Neemias por que o semblante dele está caído, por que o semblante dele está triste. Antes dele responder ao rei, a palavra do Senhor nos fala que ele vai orar. Amém? Amém. Fique com essa senha. Antes dele responder ao rei, ele vai orar. Quer dizer, a resposta dele não vem de qualquer jeito. A resposta que ele vai dar ao rei, antes ele pede direção a Deus, que é quem ele serviu. E ele vai contar para o rei, para adiantar a palavra, ele vai contar para o rei. Se possível, deixa aquele versículo que nós lemos, não o que está no capítulo 3, mas no capítulo 4, versículo 1, por gentileza. 1 não. Se ficar, é porque sai. Vai deixar no versículo de número. Peraí. Versículo 6, por gentileza. 4, 6. Deixa aí. É em cima disso que eu vou pregar hoje. A palavra do Senhor nos fala que então ele ora, ele fala com Deus e ele responde ao rei Artaxerxes. E a resposta dele é a seguinte: ele está triste porque ele fica sabendo que os muros e as portas de Jerusalém foram destruídas, foram derrubados, os muros, e que a cidade está em perigo. Como eu sempre falo, naquela época era diferente de hoje. Hoje a cidade é aberta totalmente, há várias entradas. Se nós formos entrar em São Carlos, há vários lugares que dá para entrar na cidade. Mas naquela época, nós vamos observar que havia portas, havia muros que cercavam a cidade, que protegiam a cidade. E os muros estão derrubados e as portas estão destruídas. E ele vai dizer assim: não estaria eu triste, sabendo que o sepulcro dos meus pais estão em Jerusalém, que os muros estão destruídos e que as portas estão destruídas, estão derrubadas? E ele vai pedir ao rei que permita que ele vá até a cidade para fazer algo em prol daquela cidade, em prol daquele lugar, porque naquele momento era importante. Diga assim: naquele momento era importante para Neemias reparar os muros. Agora deixa eu falar com você. E nessa noite é importante que eu e você entendamos a palavra, venhamos reparar os muros que o Senhor quer que reparemos nessa noite na nossa vida. Amém? Então abra bem os seus ouvidos, abra bem os seus olhos espirituais, para entender o que Deus vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos ver uma cidade que está sem muro, que está sem porta, uma cidade
cidade está em perigo. E a palavra do Senhor nos diz que ele vai pedir cartas para o rei. Ele vai pedir cartas, Neemias vai pedir cartas para o rei Artaxerxes, para que ele não chegue na cidade de qualquer jeito, para que ele não chegue de qualquer maneira, para que ele vá até a cidade, mas ele vá enviado pelo rei. Era diferente dele chegar ali sem cartas, sozinho, e chegar com cartas. Vamos dizer que ele estava ali recomendado pelo rei. Amém, igreja? Até aí? Amém. Glória a Deus. A Bíblia vai nos contar que então Neemias pega de noite e ele vai dar uma volta pela cidade, vai dar uma volta por Jerusalém, ele vai observar o que estava acontecendo, sem abrir a boca para nada. Só que Deus que é Deus, e o Senhor começa a falar conosco nessa noite, do jeito que Ele quiser falar, Ele vai falar. Só que Deus que é Deus, Ele providencia todas as coisas. Aleluia! Deus que é Deus, Ele prepara todas as coisas. Quando Deus ele tem uma obra na minha vida e na sua vida, na vida de alguém, Ele vai preparar todas as coisas. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz que tudo vai bem para aquele que serve a Deus. E nessa noite eu quero declarar essa palavra sobre nossas vidas. Aleluia! Preste atenção, eu estou liberando uma palavra sobre ti. Preste atenção, eu quero liberar essa palavra sobre a vida de cada um que está nessa noite. Tudo vai bem para aquele que serve a Deus. Tudo vai bem para aquele que faz a vontade de Deus. Tudo vai bem para aquele que coloca a mão no arado e não retira a mão do arado. Tudo vai bem para aquele que decidiu fazer a vontade de Deus, sem olhar para o homem, sem olhar para aquilo que é empecilho, que é barreira, sem olhar a dificuldade, sem olhar aquilo que vai ser difícil, aquilo que vai ser complicado no meio do caminho. Mas aquele que é Neemias nessa noite, se não é, mas vai sair daqui como Neemias. Glória! Aquele que está como Neemias, querendo colocar a mão no arado e não olhar para trás, não olhar para os lados, não olhar para cima, não olhar para frente, olhar somente para Jesus fazer a vontade dele. Nessa noite, se prepare para avançar no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Graças a Deus. Dê mais um glória a Deus. Glória! Todo glória a Deus é alimento para nossa alma. Aleluia! Glória! Glória! Ou melhor, é fortalecimento, porque Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. É a Bíblia que nos fala. Aleluia! E aí nós vamos ver a palavra do Senhor nos contando que então Neemias, Deus vai preparar todas as coisas. Deus vai preparar pessoas que acompanham Neemias. Deus vai preparar pessoas que colocam a mão no arado junto com ele, que vão construir os muros, que vão ali, um pega o cimento, outro pega o instrumento, a ferramenta, outro vai descansar enquanto trabalha, um intercede. E é isso que o livro de Neemias vai nos contar, que Neemias ele não estava sozinho, mas que ele tinha uma equipe. Ele tinha uma equipe. Só que nessa equipe não era todo mundo que fazia a mesma coisa. Porque enquanto um trabalhava, pode ser que ali, vamos dizer, 10 trabalhavam, 10 descansavam, 10 intercediam, 10 cuidavam dos muros, protegiam os muros, ficava ali vigilante, vamos dizer assim. Ele não estava sozinho. Então o Senhor nesse momento vai preparar para Neemias. A Bíblia não vai dar detalhes, ou até vai, e eu não prestei atenção. Mas a Bíblia vai dizer assim, que as cartas que são enviadas pelo rei Artaxerxes para que Neemias vá, vai também preparar pessoas, vai preparar ferramentas, Deus vai preparar aquilo que ele precisava naquele momento para erguer os muros, para colocar as portas no lugar. E a Bíblia vai nos contar que ele vai ser muito bem sucedido até chegar na metade do mundo. Aleluia! Glória! Preste atenção, porque Deus tem um recado para nossas vidas nessa noite. Assim como o bispo falou, ou melhor, acho que foi o evangelista que falou, não sei quem falou. O Senhor, desde que a gente começou, Ele está falando conosco, através dos louvores, através da oração que o irmão faz, que você ouve de alguém. Deus, Ele fala conosco. Mas preste atenção como Deus vai falar nessa noite ao nosso coração. Neemias, ele começa a trabalhar, e ele começa a fazer os muros, ele começa a pôr a mão no arado. Mas quando ele chega na metade, nós acabamos de ler aqui. Quando ele chega na metade da obra, na metade do trabalho,
Gesem vão querer atrasar ou retardar ou atrapalhar a edificação dos muros. Entende? Aqui a Bíblia nos dá nomes: Sanbalate, Tobias, Gesem, e seja quem mais for. Mas nessa noite, entenda, o inimigo da nossa alma é contra ele nossa luta, não é contra homens. A nossa luta é contra o inimigo da nossa alma. É ele quem precisa usar alguém para nos atrapalhar, alguma situação na nossa vida para nos impedir, algo que nos faça demorar mais ou não acabar. Mas a Bíblia vai nos dizer assim, olha o seguinte, presta atenção nessa chave. Dá para ver vocês aí? Porém, edificamos o muro. Quem foram as pessoas que edificaram o muro? Todas as pessoas que estavam com Neemias. E todo o muro se fechou até a sua vitória. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Glória a Deus. O coração do povo estava disposto a trabalhar. O coração do povo estava disposto a fazer, a realizar. Mas enquanto eles começavam e eles estavam fazendo muro, e quando eles chegaram na metade, estava tudo bem. Mas quando eles chegaram na metade, começou a oposição. O que Deus está falando conosco nessa noite? Eu sei que não há ninguém aqui nessa noite que vai para alguma cidade ou para Jerusalém nesse momento pegar os tijolos e vai construir os muros que são necessários construir, ou que vai cercar uma cidade, ou que vai colocar uma porta em alguma cidade. Hoje, no Brasil, isso não acontece. Acredito que não aconteça. O máximo que acontece é a gente murar um sítio, murar aí, colocar uma casa, não sei. Mas preste atenção no que Deus está falando. Neemias, ele vai para reparar os muros, porque os muros estavam o quê? Destruídos, derrubados, não existiam. Ele vai para reparar as portas, porque as portas estavam quebradas, destruídas. Vamos pensar que as portas estavam escancaradas, abertas. Então Neemias, ele vai para reparar tudo isso. Mas o que Deus está falando a respeito dessa passagem para mim e para ti? Deus está falando sobre mim e sobre você. Deus está falando sobre a obra, sobre a chamada, sobre aquilo que Ele chamou a minha vida e a sua vida para fazer a vontade dEle sobre a terra. Porque quando nós começamos, e ele disse isso, se eu não estou enganada, na semana passada, quando nós começamos, é primeiro amor, tudo vai bem, é alegria, é festa, é vitória. O inimigo olha para mim, para você e diz assim: não dou uma semana, não dou um mês, não dou um ano, não dou dias. Não é assim, igreja? Para ele ficar posicionado. Eu não sei quantos dias que já está aqui, eu não sei quantos anos fazem, eu não sei se já está na metade da jornada, ou se já passou da metade. Se já passou da metade, glória a Deus. Mas tem uma coisa: quando nós começamos a trabalhar em favor da vontade de Deus, em favor do reino de Deus, pode ter certeza, enquanto esse muro está baixo, só tem ali a estrutura, só tem ali o alicerce, só tem ali alguns tijolinhos. Está tudo bem. Vamos pensar numa casa. O Senhor me dá uma direção nessa noite. Vamos pensar numa casa. Alguém fala assim: vou eu construir uma casa. Enquanto a casa não alicerce, a gente não sabe, a gente imagina como ela vai ficar. A gente imagina como vai ser, como a gente quer que saia essa casa. Mas a gente orou para que isso acontecesse, a gente pediu a Deus para sair do aluguel, a gente pediu a Deus para ser do jeito que o sonho da gente quer que seja realizado. Então, cada vez que o tijolinho vai sendo colocado, ela vai se formando uma casa. E enquanto ela está só no chão, ninguém dá nada. Olha aqui para mim, presta atenção aqui. Enquanto essa casa
falando da nossa caminhada na fé em Cristo. Ninguém dá nada quando ela ainda está por acabar. Mas quando chega na metade, quem que é Sambalate? Quem que é Tobias? Quem que é Gesem para mim e para você hoje? É aquele que olha e fala, não vai conseguir. É aquele que olha e fala, não vai acabar. É aquele que olha e fala assim, ixi, foi mal construído, foi mal feito, eu faria melhor. Manda umas raposinhas lá para derrubar o que essa pessoa fez, para destruir aquilo que ela começou. Vamos pensar no casamento, numa família. Vamos pensar na vida do filho que ainda é adolescente, amanhã vai ser jovem, amanhã vai ser adulto. Quantos olham para o projeto que Deus colocou na sua mão, na minha mão? Às vezes não falam, mas pensam. Desejam mal, desejam que você não seja, não acabe, não consiga. Está assim de gente. Não usada por Deus. Porque aquele que é usado por Deus, a Bíblia fala assim, ó, quando ele chorar, chora junto. Quando ele se alegrar, se alegra junto. Aleluia. Aquele que é usado e está na presença de Deus, não torce o contrário. Aleluia. Aquele que é usado por Deus, não vê olha que Deus realiza na sua vida. Não há inveja, não há orgulho, não há raposa, ratazana, não há cobra, não há nada. Pode ser o vizinho, pode ser da família, pode ser quem for. Se tem Deus dentro do coração, vai dizer assim, glória a Deus, aleluia, o testemunho dele, o testemunho dela, glória a Deus que ele resolveu, glória a Deus que Jesus curou, glória a Deus. Glória a Deus. Mas sempre vai ter aqueles que são contrários, sempre vai existir, por onde quer que a gente ande, por onde a gente quer que esteja. Hoje eu falando todo domingo, é uma alegria na minha casa, porque as minhas noras e os meus filhos vão almoçar lá, eu tenho essa honra, e praticamente todo domingo tem essa vitória. Para mim é festa, porque os filhos ficam longe, por mais que toda hora está em casa, fica longe, e quando chega no domingo eu tenho que roubar da mãe da Isabela, ela um pouco para mim, né? E da mãe da Priscila um pouco para mim, porque filho é filho. E aí a gente põe os assuntos pequenos. E aí a gente conversando antes, a gente fala, não sei o que foi o assunto, a gente fala assim, onde tem pessoa, tem problema. Isso é real. Isso é real. Onde tem pessoa, tem problema, porque nós somos problemáticos. Cada um tem um gênero, cada um tem um jeito, cada um tem uma cultura, cada um pensa de uma maneira, isso é natural, igreja. Agora, pensa comigo. Quantas pessoas querem te ver vitorioso? Quantas pessoas querem olhar para mim e para você e dizer assim, eu não vejo a hora que Deus dá vitória para ele. Eu não vejo a hora que Deus dá vitória para ele. Eu não vejo a hora que ela consiga, que ele consiga o emprego dos sonhos. Eu não vejo a hora de ele testemunhar o que Deus realizou, o que Deus fez, o que Deus transformou. Não vejo a hora. Mas o coração invejoso que Satanás contamina é diferente. O coração invejoso, ele projeta mal. O coração invejoso vai colocar defeito, vai dizer assim, apenas umas raposinhas vão destruir todo esse muro, vão destruir toda a obra que ele fez. No caso de Neemias. Mas no nosso caso não é diferente. No nosso caso não é diferente, igreja. Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não pode imaginar quem é contra e quem é a favor das nossas vidas. Mas Deus sabe. E por que Deus sabe? A Bíblia vai nos dizer que naquela época tinha 12 portas em Jerusalém. Nós já fizemos uma campanha lá no começo.
sobre essas portas. Mas hoje, diante dessa palavra, presta atenção bem aqui. Porém, ficamos no muro e todo mundo se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para cá. O coração do povo se inclinava a... Então, enquanto eles não chegavam na metade, estava tudo bem, mas foi chegar na metade que os opositores vieram. E diante dessa situação, Neemias era uma cidade, pensa comigo, não era um local como esse, era uma cidade, quer dizer, era uma extensão muito grande. E a Bíblia vai nos contar que havia 12 portas. Quantas portas? Quantas portas, igreja? 12 portas, igreja. 12 portas. Acho que eu não falei baixo. Havia 12 portas naquela época. Hoje não temos todas essas portas. Mas naquela época havia 12 portas. Eu comecei assim. A mensagem. Falando sobre Sanbalat, sobre Tobias, falando sobre Neemias, que iria reparar os muros, reparar as portas. E hoje, a ordem de Deus, nós vamos reparar uma porta na nossa vida, que está lá onde nós lemos no capítulo de número 3, que é chamado de porta velha, capítulo 3, versículo 6. Porta velha, diga porta velha. A porta velha era uma porta que tinha lá em Jerusalém. Tinha várias portas: porta das águas, porta do monturo, porta do gado, porta da fonte, das águas, porta oriental. Eram muitas portas, igreja. Mas Neemias precisava reparar todas essas 12 portas, esses 12 locais. Mas hoje o Senhor quer reparar uma porta na minha vida e na sua vida. Foi a mesma porta da semana passada. Eu até perguntei a Deus por quê, porque tem tantas portas aqui para serem reparadas, mas Ele faz o que Ele quer. E essa porta é chamada de porta velha. Agora pense comigo, vou fazer uma casa nova. E vou deixar essa casa maravilhosa, vou pôr tudo novo. Tudo novo, da melhor qualidade. Só que na entrada, eu vou colocar uma porta velha. Vai ficar estranho ou não vai? Eu vou pôr tudo de melhor qualidade, os melhores azulejos. Eita, o chão é maravilhoso, tudo, nossa, a pintura é perfeita. Mas na entrada eu vou pôr uma porta velha, estragada, destruída. Se é novo, é para ser completo. Aleluia. É isso que Deus tem em nossas vidas. Glória, glória. Neemias chegou até a metade do muro. Só que a partir da metade do muro ele vai começar a enfrentar oposição. Eles querem chamar Neemias para tirar o foco de Neemias. Só que Neemias está ligado naquilo que Deus chamou ele para fazer. E nessa noite eu quero convidar a igreja para focar na vontade de Deus. Te chamou para fazer. Aleluia. Mas começando, reparando a porta velha. Porque se Deus tem tudo novo para a minha vida e para a sua vida, essa porta velha não pode ficar. Aleluia. Porta velha vai estragar o projeto de Deus. Deus tem vinho novo e tudo novo para a minha vida, para a sua
frente, o velho tem que ficar para trás. Daqui para frente, não importa o que falam, falaram lá no passado, o que fizeram, o que pensaram, o que acharam, foco. O meu negócio é com Deus. O que eu fiz ontem, o que eu falei ontem, o que eu pensei, imaginei ontem, para mim não faz mais parte, já está no passado. Deus quer nos trazer agora para a presença dEle, para o querer dEle, para a vontade dEle. Aleluia. Algo novo vai acontecer. Para que possa se concluir na nossa vida o querer do Senhor, aleluia, é necessário romper, reparar essa porta chamada porta velha, que ainda está de pé em algumas vidas. O passado, ele não é mais teu, não é mais teu, não nos pertence mais. O passado só serve como lembrança para testemunho. Seja ele bom, seja ele ruim. A partir de hoje, o Senhor está nos chamando para prosseguir, para avançar, mas para deixar o velho para trás. Porque a bagagem velha, a roupa velha, tudo que é velho, lança fora. Lança fora da sua vida. Essa obra na sua vida tem que terminar. Tem que terminar bem. Esse casamento, essa família vai continuar até que Deus volte. Jesus volte com alguém. Porque a Bíblia nos fala assim, até que a morte os separe. Quanta gente está de olho nos casamentos? Quantas pessoas torcendo para os casamentos acabarem? Quantas pessoas olhando dizendo, não dou meses para esses dois. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos fala. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos fala que Deus uniu, o homem não separa. Isso falando de casamento. Quantas famílias pela metade dividida, metade para um lado, metade para o outro. Mas aqueles estavam todos unidos no mesmo propósito. Está me ouvindo bem aí, igreja? Glória. Aleluia. Naquele momento eles estavam todos unidos no mesmo propósito. Para fazer a vontade de Deus, é no mesmo propósito. Aleluia. Porque com Deus, entenda, nós somos maioria, igreja. Nós só eu na minha casa servir a Deus, que não é o caso. Eu sou maioria lá dentro. Por isso que a hora que o bispo falou, eu também estou lá orando. E não quero perder ninguém para Jesus. Não quero perder ninguém. Já falei para Jeová, não pode não, Andinho, não pode ser levado não. Não, se for qualquer coisa que o diabo colocou, sai daí. Precisa firmar o passo. Glória a Deus, que vai ser cuidado de casa e vai vir para Jesus. Em nome de Deus, vai vir, vamos declarar, vai vir. O velho homem ficou para fora, para trás. A velha mulher, para trás, não faz mais parte. O que aconteceu ontem, ficou para trás. O que é bom, pega o que é bom, mas não vai voltar. Pega o que é bom e leva, de lembrança. E o que é ruim, joga fora. Porque naquilo que é novo, que Deus tem para nos entregar, Ele vai realizar. Se você parou na metade hoje, Deus fala comigo e contigo nessa noite. Há pessoas paradas no meio do caminho. E toda vez que a gente fica no meio do caminho, vem o trem, vem o ônibus, vem o carro, nos atropela. Sai daí! Meio do caminho não é lugar de parar. Sabe por que tem gente parada no meio do caminho? Porque o velho atrapalha. Antigamente era assim, antes era um ônibus ficou lá. Hoje é um novo tempo. Uma nova história, um novo momento. Ah, mas meu marido fez isso, minha esposa.
a obra não conclui. E o adversário está contente, está festejando, está se alegrando. Porque ele só lança dardo, flecha, ele lança impedimento, barreira, coloca coisa na mente para a gente imaginar, pensar, desejar, contrário. Mas a obra que Deus colocou nas nossas mãos, seja onde for, porque Deus não tem obra só aqui. Deus tem obra na família, Deus tem obra lá no seu trabalho, Deus tem obra lá na vida do seu amigo, do seu vizinho, do seu parente. Deus tem muitas obras para nós fazermos. Mas o passado velho atrapalha. Mas arranca o velho para ver se o novo não chega. Arranca daí o velho para ver se o novo não chega. O novo vai chegar, igreja. Nós vamos terminar, vamos concluir a obra com êxito. Aleluia. Com alegria. Entendendo, com meus ouvidos só para ouvir a voz do Senhor. A minha visão é para ver pelos olhos do Espírito que Deus vai fazer. Agora baixa sua cabeça, pensa quando você começou na fé. Pensa como foi o momento, qual foi a metade do mundo que você parou. Se está parado na metade, precisa hoje sair daí. Fala com Deus por um momento. Fala com Deus. Foi nesse momento aqui, eu estava indo bem. Vamos pensar na venda, né? Tem pessoa que é vendedora. Eu estava vendendo muito. Eu estava me sobressaindo dentro da empresa. Vai ter sempre um invejoso que vai levantar lá e se incomodar com você. Sempre vai ter, igreja. Nossa luta não é contra homens, nem contra carne, nem contra sangue. É contra princípios das trevas, contra o mal, contra o nosso adversário, nosso arco e inimigo. Eu estava lá, estava indo tudo bem. Eu, meu esposo estava bem, minha família estava tudo bem. Mas de repente alguém entrou na minha casa, invejou meu casamento, minha família, me mandou uma obra. E hoje a gente não consegue, parando no meio. Mas hoje Deus está falando assim, ó, sai do passado. Lança o velho fora, para que ele possa trazer um novo para mim e para ti. As portas que tinham que ser reparadas eram 12. Eram muitas portas. E sabemos que há lugares há coisas das nossas vidas que nós temos que reparar. Eu gosto muito de falar da porta do monturo. Deus não deixa, né? Então é como Ele quer. A porta do monturo é a porta do lixo. Lixo também não faz parte. Lança fora. O que é lixo, joga no lixo. Vai para fora. Mas o passado, ele não é mais meu e não é mais seu. Nós tivemos no passado, mas hoje ele está na mão de Deus. Eu fui uma velha criatura no passado. Eu fui uma pedra na mão do diabo. Hoje, eu sou uma pedra preciosa na mão de Deus. Hoje você é uma pedra preciosa na mão de Deus. Quem nos acusa? Quem nos aponta? Satanás. Satanás, quando ele olha alguém que Deus tem se agradado, tem se alegrado, quando ele olha alguém que tem se sobressaído, tem feito a diferença sobre a terra, tem pegado aquilo que Deus colocou na mão e começa a pôr a mão na obra e fazer a vontade de Deus, ele se incomoda. Mas não deixa ele roubar o teu foco, não. O adversário estava lá, Tobias, G6, seja quem for, queria roubar o foco de Neemias. Só que Neemias estava no Espírito. Neemias estava ligado com Deus. E quando a gente fica ligado com Deus, a gente só vê pelo Espírito. E aí a gente diferencia o que é Espírito e o que é carne. O que é o homem, o que é o diabo. O que é eu, o que é Deus. A gente sabe diferenciar. Então hoje, nessa noite, o Senhor está falando conosco. Há pessoas que pararam na metade por causa do passado. Mas esses muros precisam ser edificados. Esses muros precisam ser terminados, Neemias. A obra que eu entreguei para você, Neemias, não pode parar no meio do caminho. Nem por causa de A, de B, de C.
algo nas nossas mãos que Deus nos confiou. Neemias estava ali como líder, mas ele não estava sozinho. Porque Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Deus vai sempre levantar alguém. Deus sempre vai levantar o que nós precisamos e necessitamos. Por isso, não importa o que você precise, não importa o estágio que você esteja nessa noite, não importa a situação, não importa o quanto você avançou e agora não consegue mais avançar, está paralisado no meio do caminho por causa do passado, por causa das coisas que passaram, das coisas velhas. Se coloque em pé no nome de Jesus. Fala com Deus por um momento. Pergunta para Deus: Senhor, aonde eu parei? Aonde eu estou estagnado? Aonde eu estou parado? Qual é o meio do muro? A metade? Aonde eu cheguei até a metade que o adversário se incomodou e começou a atrapalhar o meu crescimento, o meu avanço? Fala para Deus, igreja. Aonde foi? O que há de velho na minha vida que precisa ser tirado hoje, arrancado desde a raiz? Quer ver uma coisa que faz a gente patinar em termos de passado? Palavras. A palavra faz 20 anos que foi falada, mas ela está aqui no meu ouvido ainda. Glória a Deus. Porque o adversário faz questão de me lembrar. Mas se o caso é perdão, perdoe. Se o caso é liberar pessoas, libere. Fale com Deus. Fale com Deus, porque nessa noite o Espírito Santo está nesse lugar. Aleluia. E Ele quer mudar a trajetória, Ele quer mudar o cenário. Talvez não seja na família, talvez seja em outras áreas. Há pessoas paradas no meio do caminho, senão Deus não falava. A Bíblia vai nos contar que quando Neemias estava fazendo, não chegou na metade, não havia incômodos. Mas bastou alguém observar o trabalho bem feito de Neemias. Igreja. Bastou alguém olhar para você e falar: nossa, saiu hora bem. Esse sabe cantar, esse sabe adorar, esse adora, esse é adorador de verdade. Nossa, esse casamento, olha essa família, olha esse filho. Nossa, quanta saúde, quanto dinheiro. Para querer atrapalhar o seu avanço. Hoje é dia de entender: quem nos chamou não foi homem, foi Deus. Foi Deus que deu essa família. Foi Deus que deu esse projeto na sua mão. Foi Deus que colocou esse dom em você. É Deus que ainda está nos chamando para perto nessa noite. Aleluia. É Deus que hoje olha para mim, para você, e sabe na mão de quem Ele colocou esse talento. Por isso não tem raposa, não tem sabalate, não tem Tobias, não tem palavra, não tem nome, não tem nada. E vai ficar de pé quando Jesus chega. Convida Ele hoje. Senhor, eu estou paralisada aqui, não consigo me manter. Eu parei no meio, na metade, eu não consigo sair daqui. Quando eu penso que vou, algo acontece. É hoje. É hoje que o Senhor está falando conosco. É momento de sair desse lugar e avançar.
esperam por nós. Novos planos, novas conquistas, esperam por nós. Ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Pode sonhar. Você pode botar. Sonhos, novas realizações, esperam por nós. Novos planos, novas conquistas, esperam por nós. O que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. E pode sonhar, e meu filho vai voltar, e na mesa o pão não vai voltar. Você que está com o esposo ou com a esposa, junta ele, em nome de Jesus. Mesmo que está trabalhando, pode sair do seu posto. Em nome de Jesus. Um novo te Glória a Deus. Deixa eu orar para a família. Deixa eu orar para os não casados, para os que são solteiros ainda, aqueles que separaram-se. Você que está com a esposa, com o esposo aí, pode se abraçar direito, viu? Abraça aí direito. Parece que os anos passam.